Muito obrigado, Charlie, pela introdução gentil. E a vocês todos, por estarem me ouvindo aqui. Eu vou falar, então, muito sobre tecnologia agora. Eu sou engenheiro por formação e eu gosto de dizer e confessar que eu sou incompetente em muitas áreas da energia, porque eu fiz o doutorado na França na área nuclear. No Brasil, trabalhei muito com petróleo e gás. E aí, nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, eu tenho trabalhado no setor de bioenergia, principalmente no setor sucroalcooleiro. Então, minha incompetência se estende, se espalha, em várias áreas aí. Mas eu vou falar muito de tecnologia. E o mote central, biorefinarias, quero falar do estágio atual de desenvolvimento e das perspectivas num cenário que eu considero em transição. Essa vai ser minha última transparência, na verdade, mas esse é o ponto. Antes de começar a palestra, eu vou gastar algumas transparências, alguns slides, para contextualizar o problema, porque eu acho que isso é muito importante. O problema é o que está sendo dito aqui, quer dizer, a nossa economia, a nossa modo de vida, inclusive, é baseado na emissão de carbono que estava lá armazenado no subsolo. Todo o nosso estilo de vida é baseado nisso. Na verdade, 80% da matriz mundial é em cima de carbono fóssil. E se considerarmos, por exemplo, o nosso metabolismo, cada um de nós aqui está dissipando cerca de 100 watts, 120 watts. Isso aí é 2.500 calorias dividido pelo número de segundos em 24 horas, dá 120 watts. Agora, se considerarmos toda a energia necessária para estarmos aqui hoje, não só o nosso transporte, mas também a iluminação, o ar-condicionado, a energia para a fabricação das roupas que estamos vestindo, das cadeiras e do próprio prédio, isso daí dá mais de 2.000 watts, dá 2.500 watts por pessoa. Então, para vocês verem o contraste entre 120 watts, que é o que é necessário para o nosso metabolismo, e os 2.500, 3.000 watts, dependendo do IDH, que é para basicamente sustentar o nosso modo de vida. Porque quando, há muitos milhões de anos atrás, morávamos em cavernas e subíamos ainda subimos em árvores, mas a gente só tinha os 120 watts, que é o que a gente obtém da alimentação. Então, esse é o problema. Energia está muito fortemente correlacionada com a qualidade de vida. A solução, então, só vou voltar uma transparência para destacar um aspecto. Esse, então, é um modelo não renovável, em fontes não renováveis e positivo em termos de emissão de carbono, carbono fóssil. A solução seria, ou uma primeira solução, um modelo neutro, que eu coloquei aqui, em cima de fontes não renováveis, mas neutro porque de alguma maneira eu intercepto aquela emissão de carbono fóssil e reinjeto isso, ressequestro isso no subsolo. Aqui eu coloquei uma engrenagem, porque eu quero passar a ideia de uma máquina de captura e armazenagem de carbono. Esse é o ponto central da minha apresentação. Okay? Então esse seria um modelo neutro em emissão de carbono, porém nós já emitimos, tem 150 anos aí, desde a Revolução Industrial até agora, emitimos uma certa quantidade de carbono, portanto contratamos um impacto ambiental pelos próximos 100, 200 até 1000 anos, aí isso vai se estender. Uma outra alternativa seria não mais buscarmos por fontes fósseis, mas por fontes renováveis, que basicamente é o sol. Eólico, hidráulica, fotovoltaica e termosolar, obviamente, mas é tudo energia solar. Inclusive petróleo, gás e carvão também é energia solar fóssil, vamos dizer assim, que está armazenada lá no subsolo. Mas então essa máquina de conversão de energia busca energia do sol, capturada pela biomassa vegetal no caso, que é o mais importante, é convertida, e a emissão de CO2, na verdade, é aquele CO2 que foi capturado no início do ciclo. Então, virtualmente, um ciclo neutro. Então, é um sistema baseado em fontes renováveis, porém neutro. A alternativa, e esse é o ponto central, seria um sistema renovável e negativo em termos de emissão. Como? Na verdade, a diferença está aqui. Ali dos meus produtos, vou voltar a uma transparência. Eu tenho energia, algum vetor de energia, eletricidade ou um combustível, e os meus compostos químicos ali como saída. A ideia nesse sistema neutro eu vou
subtrair um pouquinho dessa energia e vou produzir o que seria um vetor de carbono. Por analogia, a expressão vetor de energia é um vetor de carbono. Um vetor de carbono, na verdade, é CO2 supercrítico, eu vou explicar o que é isso, que pode ser injetado no subsolo e isso pode ter valor econômico. Posso gerar receita vendendo CO2 supercrítico, né, para ser injetado efetivamente no subsolo. A questão então que se coloca é, nesse cenário, como as energias renováveis vão poder substituir as energias fósseis? E, mais ainda, a captura de carbono, as tecnologias envolvidas na captura e na armazenagem de carbono vão permitir que as fontes não fósseis, vão permitir que as fontes fósseis possam ser exploradas por muito mais tempo? Essa é uma questão muito importante que eu gostaria de responder, né? Ou pelo menos tentar encaminhar, né, o raciocínio. E as bioenergias certamente vão desempenhar um papel muito importante nesse cenário, né? Só para dar um número, eu não aguento, eu preciso pôr número, gráfico e fórmula eu consegui não pôr na minha apresentação, sabe? Mas só para dar um número, né? O mundo hoje consome 500 exajoules, o hexa é 10 a 18. E a produção potencial, a capacidade potencial de produção de biomassa no mundo, isso aqui é a integral de toda a área agricultável vezes a produção por hectare, vezes um teor energético médio, né, da biomassa é de 1.500, ou seja, 3 vezes mais o que se consome de energia hoje. Então, com certeza, é um ponto muito importante nessa história. E agora sim eu posso começar a minha apresentação, a minha palestra, que é a história das biorefinarias. Quer dizer, as biorefinarias, como é que elas se colocam nessas questões que eu levantei, com foco, como eu disse, a maturidade tecnológica e as perspectivas. Começando, então, para a gente falar em termos de... falar com números, né, falar com propriedade, vamos definir o que seria a nossa unidade industrial de referência. Um modelo agroindustrial, ou agroenergético, se você pensar só em energia, na verdade é um sistema composto de três compartimentos, né, ou 3 fontes de problema para quem vive nisso, né? Mas a área plantada, a logística de preparar o solo, colher e transportar isso até um certo ponto central, que é onde vai ser feita a conversão industrial desse insumo aqui assim, nos produtos que vão gerar a receita do meu sistema, ok? Bom, assim, muito grosso modo falando, as receitas vão depender do quê? Do volume total de biomassa processada, que é proporcional à área da minha plantação. Se a área fosse um disco de raio R, a minha curva azul, que seria a minha curva de receitas, ela cresce aproximadamente com o quadrado do fator de escala. Os custos são proporcionais à área também, é a quanta área eu tenho para arar, para colher, mas também são proporcionais à distância percorrida, porque eu preciso colher isso e levar isso até aquela unidade central. Então eles vão crescer, grosso modo, proporcionais ao cubo do fator de escala. Portanto, eu tenho aqui definido uma região de viabilidade, quer dizer, um limite máximo de escala e um limite mínimo. E dentro desse limite, meu sistema é viável economicamente, quer dizer, as receitas são maiores do que os custos. É uma heresia eu falar isso numa escola de economia aqui, né? Eu, engenheiro, mecânico, mão na graxa, falar isso para vocês, mas assim, a minha forma simples, sem ser simplista, de entender essas coisas. Então me perdoe pela simplicidade, mas é a minha capacidade aqui, tá ok? Mas esses limites, eles são importantes para a gente colocar os empreendimentos, tá? Então, olhando aqui uma estatística de todos, ou quase todos, os empreendimentos em curso, em comissionamento, em operação ou até já desmontados de biorefinarias no mundo, em particular com foco nas tecnologias de segunda geração, que eu também já vou explicar um pouquinho o que é. E vou pegar uma em particular, que é a usina da Chemtex em Crescentino. E tem alguns dados aqui e vou comparar um pouquinho com as nossas, né? Eu peguei essa porque é a maior do mundo e porque eu conheço. Mas então a capacidade de processamento dela
no comissionamento agora 40 toneladas por hora, previsto subir para 60 toneladas por hora, uma produção de 16 metros cúbicos por hora de etanol e um custo aqui de 200 milhões de dólares. Esses números são só para efeito de comparação. Tá ok? Então está aqui a foto da usina e supostamente essa já é uma planta de demonstração, portanto ela está aqui nos limites de viabilidade do negócio, possivelmente próximo do limite inferior aqui. Olhando todos os outros empreendimentos, que essa de Crescentino está aqui, ó, esse número 70 toneladas por hora significa que a taxa de processamento é menor que 70 e maior que 60, que é o anterior aqui. Mas pegando as estatísticas de todas as outras usinas, na verdade não todas, mas são 105 que a gente selecionou em 18 países, e com 59 já com processamento aferido ou estimado. Tá? Conversão bioquímica ou termoquímica e comissionamento entre 2008 e 2014. Então, é um retrato bem atual ali, porque tem empreendimentos já bem antigos também. Mas o fato é que a maioria esmagadora está em menos de 10 toneladas por hora de biomassa. E o nosso ponto é que, nesse caso aqui, principalmente, aqui depois eu vou fazer algum comentário, essas escalas não são adequadas para, por exemplo, colocar sob teste os problemas da produção agrícola de matéria-prima. Tá? Um dos maiores fatores de custo é o custo da matéria-prima na porta, né, no portão da indústria. Outra coisa muito importante é a logística na produção e transporte e manipulação dos insumos. Tá? Eu vou voltar algumas aqui só para mostrar. Aqui a usina de Crescentino, por exemplo, os caminhões entram aqui pelo lado, viram, dá de marcha ré e para ali com a traseira do caminhão ali, e depois leva-se meia hora, 45 minutos para descarregar o caminhão. Depois ele sai e vai. Isso é absolutamente inviável na escala que tem que ser feito. Quer dizer, para você trabalhar aqui próximo do limite máximo. Voltando, como eu estava dizendo, a escala de viabilidade econômica. Então, por exemplo, tem certas coisas que não estão sendo testadas nessas escalas, como, por exemplo, eficiência de bioreatores. Ou, para pegar o exemplo do Cláudio, por exemplo, um avião. Por que um avião maior gasta menos combustível? Muito simples, porque quando você aumenta a escala do avião, o volume do avião aumenta com o cubo do fator de escala. E o que seria o atrito do avião com o ar, que é proporcional à superfície externa do avião, aumenta com o quadrado do fator de escala. Portanto, quanto maior for o avião, mais volume ele tem, mais carga você transporta e relativamente menos atrito externo. É a mesma coisa, né, ou muito parecida, nesses aspectos aqui. Tá? Bom, então, colocando as coisas em perspectiva, eu tenho aqui uma escala de maturidade tecnológica, né? São os TRLs aqui, são os Technology Readiness Levels, começando no 1, que é a ideia na cabeça do cientista, tá? 2, 3, os experimentos de laboratório, depois os experimentos de bancada, os modelos de engenharia, as plantas de demonstração e as plantas em escala completa, portanto próximas do limite superior de fiabilidade. Então o que se diz é que aquelas plantas estão nesse ponto aqui, de fato os números sugerem isso, mas eu quero mostrar então o que seria a escala máxima de processamento, que é uma coisa que nós aqui no Brasil temos condição de falar com muita propriedade, porque em nenhum lugar do mundo se atingiu escalas como essa que nós atingimos aqui na conversão industrial de uma biomassa, no caso cana-de-açúcar, num vetor de energia, no caso etanol e bioeletricidade. Então eu coloquei aqui algumas usinas, essa aqui em Goiás, tá? Acho que vocês não vão ler, eu mal estou conseguindo ler, mas a taxa de processamento 2,5 milhões de toneladas de cana por ano, isso aqui dá mais ou menos 400 toneladas por hora, em média, depende um pouco da duração da safra, né, no local, mas dá para ver que, por exemplo, essa foto eu coloquei, essa inclusive é uma usina da BP, da British Petroleum, mas dá para ver, por exemplo, como é que é a descarga da cana. Está vendo aqui tem um caminhão com 2 carretas, eles vêm, fazem a curva,
tem a mesa tombadora aqui, quer dizer, até o traçado das vias é estudado por quê? Porque nessa escala você tem que descarregar uma carreta dessa a cada 5 minutos. Porque senão, né, falta biomassa aqui. Depois eu vou explicar os vários elementos do processamento aqui, mas a tarefa seria isso, né? Descarregar uma carreta de 40 toneladas, 50 toneladas a cada 5 minutos. Então aí o próprio traçado das vias influi muito, né, que dirá o equipamento de descarga. Aqui uma usina onde é que é esse daqui? 2 milhões de toneladas de cana por hora, tá? Perdão, por ano. E aqui a usina da Bevap, tá? Que é uma das maiores que eu conheço, né? Recentemente comissionada, tá? Perto de Brasília. Essa é para 3 milhões de toneladas por hora, tá? Então, para vocês terem uma ideia da escala máxima, né? Essa daqui, inclusive, já incorpora tecnologias agrícolas aqui que permitem você estender muito aquele limite. Permite que o custo de logística, por exemplo, seja diminuído ou não cresça tão rápido. Eu vou voltar nesse assunto depois. Mas então, voltando, né? Aqui no Brasil a gente tem exemplos do que seria a escala máxima. É óbvio que a gente chegou lá meio na tentativa e erro desde os anos 70, com o Proálcool, né, meados dos anos 70, mas de fato isso existe. Então, colocando números naquela escala de maturidade tecnológica, eu diria o seguinte, que 10 toneladas por hora, na verdade, são os protótipos de engenharia. Então, lembre, a maioria das biorefinarias piloto estão nessa faixa aqui, 10 toneladas por hora, que é uma escala que serve para você desenvolver as máquinas e processos. Então, por exemplo, eu vou fazer explosão a vapor ou vou fazer hidrotérmico? Eu vou filtrar com filtro prensa ou vou usar uma rosca desaguadora? São equipamentos que têm tecnologias diferentes e que podem ser testados nessa escala, mas não o conjunto, com certeza, tá? 100 toneladas por hora já seria para nós aqui, se fosse uma usina de cana, uma pequena usina, né? Muito pequena, tá? Essa sim, então já começa a demonstrar as escalas de conversão. Então, por exemplo, 100 toneladas por hora já é representativo do problema de logística que você vai ter, por exemplo, de caminhões, né? Lá em Crescentina, que eu sei, tem de caminhão, trem, vem de 100, 150 quilômetros lá. Eu diria que o limite superior, hoje, para a primeira geração, estaria aqui, em 100 toneladas por hora de matéria-prima, né? Que pegando a Bevap, por exemplo, que é quase isso, né? Pelo menos pode ser expandida para isso facilmente. Ok? Então, pegando um exemplo do problema que eu estou destacando, é o sistema de recepção e preparo mecânico, recepção e preparo mecânico. Porque quando você recebe a biomassa, antes de você processá-la, você tem que fazer um preparo mecânico, que significa picar e desfibrar e atingir o que a gente chama de um índice de preparo de 90%. Isso daí gasta uma boa parte da energia do processo, vai aí. É importante nessa fase você ter dois aspectos. Primeiro, a separação e remoção de impurezas, tá? E a redução do tamanho, que é o que vai da biomassa, que é o que vai facilitar, vai possibilitar a conversão termoquímica subsequente. Mas, por exemplo, essa parte de separação é extremamente importante. Por quê? Com a mecanização, vem muita terra e pedra junto aqui com a biomassa e partes mecânicas, é pedaço da máquina que vai junto, é uma faca, né, um parafuso, coisa do tipo. Isso daí é um problema terrível no processo. Então, se você recebe em fardo, por exemplo, como é o caso daquela usina da Itália, que não tem esse processo nenhum, tá? Além de ser ineficiente do ponto de vista de tempo, você não tem, né, esses procedimentos aqui que tem muito a ver com a realidade ali da local, né, da onde você está colhendo isso. Quer ver um exemplo que é um problema? Cupinzeiro. O Brasil tem cupinzeiro, isso aí acaba indo lá para a cana, e normalmente na Europa é um tapete, né, que já é cultivado há 1000 anos, então o negócio está bem já, né, não tem toco, não tem nada. Mas o que nós brasileiros estamos fazendo hoje? Estamos desenvolvendo um sistema aqui, que já existe em algumas empresas, de
separação aerodinâmica dessas coisas. Então você separa. Primeiro você colhe junto palha e cana e o que você não quer, que é terra e pedra e pedaço de máquina, vai tudo junto. Colher tudo junto, botar na carreta é bastante eficiente e barato, né? Mas aí vai estragar o seu processo ajusante. Então você desenvolve um sistema de separação que não existe naquelas escalas pequenas. Então esse é um exemplo. E para colocar números, 45 minutos aqui, sem separação, não era esse o objetivo de qualquer forma no início do projeto. E na prática, em operação, eu tenho 5 minutos para descarregar uma carreta e fazer a separação das impurezas, né? Principalmente pedras e partes metálicas. Então o nosso ponto, a nossa afirmação provocativa, entre aspas, é que vai ser necessário um novo ciclo de desenvolvimento tecnológico dentro dessa indústria. Não é nada novo isso que eu estou falando. Na verdade, a gente viu isso. Os nossos avós viram isso na indústria do petróleo. Desde que o Rockefeller começou a vender querosene, né, e ficou rico e tal, houve vários ciclos de desenvolvimento na indústria de petróleo. E as bioenergias competem seriamente com isso, porque a indústria de petróleo tem 150 anos de desenvolvimento, né, e as bioenergias aí tem muito menos. Tá? Nuclear é a mesma coisa, que a minha área de origem, né? A mesma coisa. Alguém mostrou Fukushima. Fukushima, por exemplo, já é uma indústria nuclear de segurança ativa, de tecnologia antiga, né? Depois do acidente de Chernobyl se criaram as usinas de segurança passiva, ou seja, se você puxar a usina da tomada e sair correndo, ela naturalmente se auto-extingue, a reação nuclear. Tá? Então é um novo estágio de desenvolvimento. Então é normal que haja a mesma coisa nesse setor aí das biorefinarias, ok? Então eu estou supondo, né, que esse novo ciclo vai se dar em 2 pontos ali daquele gráfico. Primeiro a gente vai ter que voltar para os modelos de conversão, os modelos industriais, e aqui eu espero mais evoluções incrementais. Aí mais atrás eu vou buscar por tecnologias disruptivas, principalmente na área bioquímica, que não vou nem me estender porque eu vou detalhar isso mais à frente. Tá? Então, como eu disse. Aí só para fechar um pouquinho esse quadro, né, para o que deve evoluir as biorefinarias, primeiro é importante ter em mente que 99% do processamento da biomassa vai ser para a produção dos vetores de energia e 1%, tá, para a produção de compostos químicos de alto valor. Aí as receitas, eu fiz uma brincadeira, por isso que eu pus entre aspas aqui essas porcentagens. 50%, digamos, porque esse número é completamente chutado, é só para dizer mais ou menos o quanto é, né? Então, com relação às receitas, 50% seriam os vetores de energia, outros 50% nos compostos químicos e outros 50% em crédito de carbono, que é o ponto central da minha apresentação aqui. E por que eu pus? Por que não dá 100, ainda mais que 100? Porque isso aqui, como eu também estou aprendendo aqui nas outras palestras, de pessoas que entendem muito mais do que eu, que isso aqui é um mercado que depende de um acordo, na verdade, né? É que nem uma espécie de condomínio com um único hidrômetro. Então a gente tem que entrar num acordo para que todo mundo sabe, quem mora em condomínio que tem um só medidor de água, tendência o que é? A conta é lá em cima, porque por que eu vou gastar menos se meu vizinho está gastando bastante? Mais ou menos a posição da China, né? Nessa história. E mais, esse gráfico aqui, nessa história, esse gráfico é o histograma das áreas de plantação de todas as usinas de açúcar do Brasil, de açúcar e álcool do Brasil. Tá? Então a média, o processamento médio aqui 500 toneladas por hora, mas a gente observa que a adoção de tecnologias agrícolas mais eficientes está empurrando esse limite para a direita. Portanto, as taxas de processamento vão ser maiores ainda. Então, por exemplo, Bevap está aqui, ó, né, perto de 1.000 toneladas por hora. E outras usinas. Se você pudesse datar os pontos desse histograma, os mais novos estão aqui, ó, tá? Então é uma tendência. Então a gente não deve mirar os 500, mas sim as 1.000 toneladas por hora. E já mais ou menos em aproximação para pouso, tá? Vamos entrar em mais detalhes no caso da nossa indústria para ver um pouquinho de rotas tecnológicas. Agora sim eu vou
como a gente diz lá em São Carlos, vou me sentir um porco na lama, porque eu vou mostrar compressor, bomba, tubulação para vocês, né? O engenheiro mecânico tem esse problema. Aqui é aquela escala, né, de viabilidade. Então, para dar números aqui, números médios, é uma área plantada de 30 mil hectares, dá um raio médio de 20 a 30 quilômetros e uma taxa de processamento de 500 toneladas de cana por hora. Só para vocês terem uma ideia, esses 30 mil hectares, mais ou menos se fosse um disco, era um raio de 20 a 30 quilômetros. Mas para outro produto que não a cana, a cássia negra, por exemplo, que é uma árvore da qual você extrai a casca, da qual você extrai tanino, para curtição de couro, adesivos e tal. Essa distância média aqui não é 20 km, é 100 km. Por quê? Porque o valor do produto é muito maior. Tá? Então, os nossos números aqui, 30 mil hectares, 500 toneladas por hora. 500 toneladas por hora, então, fazendo todas as contas, me dá números aqui. Por exemplo, né, uma usina de cana, eu consigo exportar 50 megawatts de eletricidade, produzir 42 metros cúbicos de etanol ou 35 toneladas por hora de açúcar, né, vinhaça. Aqui tem os números, a apresentação vai ficar disponível, obviamente, mas aqui tem um número importante, que é o custo de 200 milhões de dólares, mais ou menos, uma usina dessa, né, um valor estimado. E aí agora eu vou começar a colocar as coisas em perspectiva. Então, primeiro, como eu posso transformar minha usina numa biorefinaria que além lá dos vetores, de energia e compostos químicos, me dê crédito de carbono? Tá? Eu posso aproveitar duas coisas: o CO2 produzido na fermentação e o CO2 produzido na combustão do bagaço. Fazendo as contas em cima daquele modelo de referência, daquelas taxas de processamento que eu mostrei na transparência anterior, então eu tenho uma emissão de 2 toneladas por hora de CO2 na fermentação e 89 toneladas por hora de CO2 na queima do bagaço. Se eu integrar isso num ano para uma usina, eu tenho 0,79 milhões de toneladas de CO2 por ano. Se eu considerar que são em torno de 450 usinas no Brasil, eu vou ter um sequestro anual de 355 milhões de toneladas de CO2, sequestro anual por ano, né? 355 milhões de toneladas. E para colocar isso em perspectiva, as emissões de CO2 brasileiras estão em torno de 400. Então, só o setor sucroenergético tem condição, né, ou pelo menos sequestraria, tá, uma quantidade de CO2 comparável às emissões brasileiras. Tudo bem, são só os grandes números, mas a questão é o como. E aí é que entra um pouco a tecnologia. Mas repare, o potencial é enorme. Esse seria o potencial real, de sequestro real de CO2 no setor sucroenergético. Então, é o que eu quero mostrar. Como é que a gente vai evoluir, como é que a gente vai transicionar uma usina 1G, né, uma usina de cana normal, para uma usina integrada 1G, 2G, que produz etanol 2G, por exemplo, mas também produtos químicos e CO2 supercrítico. Tá? Então, colocando as duas usinas ali, lado a lado, e mostrando alguns números. Né? Aqui eu peguei a usina Vertente, em Guaraci, a taxa de produção e processamento 350 toneladas por hora, Crescentina 40, produção de 15 metros cúbicos de etanol, aqui 16. Nesse período aqui ela produziu também açúcar 24,4 toneladas por hora de açúcar, aqui não tem açúcar, né? Exportou 20 megawatts, aqui nada, aqui só usa cana-de-açúcar, aqui usa palha de trigo, mas é para arundo também e resíduos agroflorestais. Em vermelho, mais ou menos o mesmo custo. Então é normal, é uma tecnologia nova, o custo dela ainda é alto, mas as taxas de produção ainda são bastante diferentes. Vamos olhar um pouquinho tecnologia, e já estou quase acabando. Tá? Então isso aqui seria a usina tradicional, você recebe a cana, processa mecanicamente, extrai o caldo, fermenta, destila etanol. Na extração você tem o bagaço, que você deságua, queima,
Tá? No processamento se separa a palha, pode queimar também. Essa queima gera vapor. Esse vapor move uma unidade geradora que produz um excedente de eletricidade, tá? E também CO2. O que a gente pode fazer em cima do esquema que está aí, que é o esquema que funciona hoje? Primeiro, colocar uma rota de conversão, de sacarificação da biomassa, ou seja, a rota 2G, de segunda geração. O objetivo aqui é produzir açúcares fermentescíveis, mas que também podem ser usados para a produção de compostos químicos, eu vou mostrar. Então aqui eu coloco um sistema para produzir compostos químicos de alto valor. Tá? Por isso que eu botei esse monte de cifrãozinho aqui, porque de fato aqui a possibilidade de geração de receita é muito grande. E aí a parte de sequestro de CO2. Tá? O que eu vou mudar aqui? Olha lá, eu vou transformar a minha caldeira numa caldeira de oxicombustão, vou explicar rapidamente o que é isso. Na verdade eu vou aproveitar para explicar aqui. Essa caldeira, voltando aqui, caldeira tradicional aspira ar. O motor do nosso carro aspira ar. A caldeira de oxicombustão não. Eu vou pegar ar, vou separar o oxigênio do ar e vou queimar lá dentro com oxigênio não puro. Eu vou usar o próprio CO2 para diluir um pouquinho, senão a temperatura é muito alta. Mas se eu fizer isso, se eu queimar com O2 e CO2, o que eu tenho aqui é só CO2 e água, mais nada. Água que vem da queima, né? Então se eu remover essa água e comprimir, eu consigo produzir o CO2 supercrítico. Então essa é a parte de captura e sequestro do carbono. Repara, voltando aqui de novo, esse carbono supercrítico que vai ser injetado no subsolo, de onde ele veio? Veio aqui, ó, veio da cana. Que veio da onde? Veio do campo, na reação de fotossíntese, que capturou o CO2 atmosférico. Então aqui algumas tecnologias sensíveis ou disruptivas nesse quadro todo. Eu queria destacar duas, que são os processos de pré-tratamento, de baixo consumo de energia, que esse é um gargalo, tá? A hidrólise enzimática, e ligado com isso a bioquímica avançada. Eu vou falar rapidamente desses problemas. Por que bioquímica avançada? Por que a gente pode dizer que a cana é o petróleo verde, ou biomassa é o petróleo verde? Porque você pode fazer plástico, pode fazer solvente, só que o petróleo está enterrado em quilômetros de profundidade, as moléculas estão ali a quilômetros de profundidade no subsolo. E no caso da biomassa, elas não estão enterradas, mas elas estão assim, emaranhadas num processo, numa estrutura que tem várias escalas. Então, começando da planta, eu tenho as células, aí na parede celular eu tenho uma trama de fibras e microfibras, né? Essas microfibras e fibras estão trançadas em fibras ainda menores, aí eu tenho já mais ou menos o nível molecular, né? E aí os polímeros. A celulose é, na verdade, um polímero de glicose. E para eu poder fermentar isso, por exemplo, se eu quiser fermentar, eu tenho que poder cortar esses polímeros. Então, para simplificar o entendimento disso, eu coloquei aqui, por exemplo, uma molécula de lignina. E na verdade, é muito simplificado isso. Então, eu quero pegar pedaços dessa molécula e usar como composto químico, como fonte, para um produto químico qualquer. Eu tenho, na verdade, desmontar isso cirurgicamente. Tenho que quebrar ligações específicas. Como é que eu faço se eu não enxergo isso e se eu estou fazendo isso em escalas de milhares, centenas de toneladas por hora? Então o problema é mais ou menos como você desmontar um avião e recuperar as partes. Eu tenho grandes estruturas que eu preciso desmontar com cuidado. Então eu tenho uma primeira etapa de desmonte das grandes estruturas, depois uma segunda etapa em que eu vou lá cirurgicamente e removo os elementos ou as partes da molécula que me interessam para o meu processo que vem em seguida. É diferente de botar 150 kg de dinamite no avião e estourar tudo, e tudo bem, eu desmonto ele, mas aí nada presta para mim. Para não ficar só na alegoria, por exemplo, sacarose. Se eu esquentar demais a sacarose, o que acontece? Se eu colocar açúcar na panela e botar a panela no fogo, o que acontece? Fazer caramelo. Se eu esquentar demais, ele fica amargo, não fica? Então, esse amargor é uma substância química que é tóxica para a fermentação. Eu não posso deixar isso acontecer no meu processo. E aqui a produção de CO2 supercrítico. Eu tenho lá minha caldeira. A caldeira, ela
pega a biomassa, ar, produz vapor. Só para ter uma ideia do tamanho disso, isso aqui é a caldeira, ou as caldeiras da BEVAP, né, no Vale do Paracatu. Aqui é uma caldeira, essa esteira aqui é que está trazendo a biomassa, ela queima aqui dentro. Esse é o sistema de tratamento lá dos gases, e aqui dentro tem a geração de vapor. Mas voltando, esse vapor eu uso num ciclo termodinâmico de produção de energia. Essa linha vermelha seria a minha linha de distribuição de energia, que parte e vai para o próprio processo, né, para todas as outras atividades, e o excedente eu vou exportar. A ideia para a produção de CO2 supercrítico vou gastar um pouco da energia para separar o O2 presente no ar. Portanto, eu vou ter também um fluxo de nitrogênio. Se eu queimo isso, O2 e biomassa, eu vou ter só CO2 que eu posso separar. A água eu separo aqui, basta resfriar um pouquinho, né? Ela condensa. Eu tenho um fluxo de CO2 virtualmente puro. Parte desse CO2 eu uso aqui para diluir os gases de combustão, porque se eu queimar um O2 puro, a temperatura da chama aqui vai ser tão alta que o material não vai aguentar. Então, e quem faz o papel disso, de gás inerte na atmosfera, é o nitrogênio. E mais um pouquinho da energia, vou pegar esse CO2, vou comprimir várias vezes para produzir o CO2 supercrítico, tá? Que ele sim eu consigo injetar no subsolo. Mas o que é CO2 supercrítico? Se vocês nunca viram, é uma espécie de maionese. Aqui tem uma foto aqui é CO2 líquido, aqui é CO2 gasoso, tá? Isso é mais ou menos abaixo do estado crítico. Então você vê uma separação nítida entre gás e líquido, tá? Se você aumenta a pressão e aumenta a temperatura, o que acontece é que digamos assim, a fase líquida se torna solúvel na fase líquida. Perdão, o que eu falei? A fase gasosa se torna solúvel na fase líquida. Ou a densidade da fase líquida é igual à densidade da fase gasosa. Portanto, as duas formam uma espécie de emulsão, né? Se você pudesse pôr na mão, é como se fosse uma maionese, tá? Com o peso da maionese, porque ela tem bastante densidade, mas o mais importante é a viscosidade dessa maionese seria absolutamente baixa, baixíssima, muito menor do que tudo que você já experimenta. A viscosidade é comparável a de um gás. Isso é extremamente interessante para permear na rocha, quando você quer introduzir isso na rocha, no reservatório, no subsolo, tá? Por sorte, o CO2 atinge o estado supercrítico em condições relativamente simples, moderadas, né? 36, 37 graus e 70 atmosferas. Não é nada muito grande em termos de aplicação de engenharia, tá? E aí, realmente agora eu quero falar sobre uma última coisa, que até foi mencionado aqui, né? A questão do xisto, mas já acho que tem 3 transparências e eu acabo. Porque eu considero que isso vai chacoalhar bastante aí o cenário, né? Então, a aplicação das técnicas de hidrofratura, né, na exploração de óleo e gás de xisto, que eu considero uma tecnologia disruptiva. Então, primeiro ponto, por que disruptiva? Em termos de reservas, é interessante notar que é bastante bem distribuído no mundo todo. Todo mundo tem xisto, né? O Brasil tem, a Argentina tem, né? Tanto com gás, tanto xisto de gás tanto óleo preso no xisto quanto gás preso no xisto. Xisto, na verdade, acho que tem uma foto aqui, ó. É uma rocha, mas que era uma camada de lama. Então é matéria orgânica com areia, com minerais, né? Isso foi aprisionado no subsolo, tá? E por ter matéria orgânica pode conter gases. Normalmente é uma camada fina, tá? E vou voltar na transparência. Então no mundo inteiro tem lama, né? E é isso. O problema que existia é o seguinte: o gás ou o óleo está aprisionado lá de maneira muito forte, né? Então não basta você furar que o gás ou o óleo vai permear através da rocha e sair pelo furo do poço. Não, você tem que fazer alguma coisa a mais. E essa tecnologia de hidrofratura, não vou entrar no detalhe. Então, voltando, como eu estava dizendo, ela tem no mundo inteiro
e tem muito em terra. Aí o custo de exploração disso é bastante baixo comparativamente à exploração de reservas offshore, tá? E aí, bom, como eu já estou adiantando, né? Está distribuído pelo mundo todo. Essa tecnologia, então, viabilizou a exploração comercial dessas reservas. E tem outras, viu? Tem as areias betuminosas. O Brasil, por exemplo, há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, a moda aqui era os óleos ultraviscosos. Ultraviscoso é assim, você põe o óleo num balde e você vira e ele não cai. Né? É como se fosse mel gelado. Imagina assim, 30 mil vezes mais viscoso que a água. Mas, então, dependendo da tecnologia, né, se ela viabiliza a exploração de uma reserva, eles vão atrás. Alguém falou, acho que foi no comentário, né, que existe uma rigidez com relação a isso. Verdade, mas ao longo do tempo isso é reorientado. Tá? Isso nós vivemos isso aqui com relação ao chamado óleo baiano. E existem previsões, aqui não é minha, né, eu devia ter até posto a referência, mas previsões de que até 2035 os óleos e gases de xisto vão compor 35% da matriz de óleo e vai reduzir de 25% a 40% o preço. Então se trabalha num cenário aí de petróleo a 80, 70 dólares o barril. Que impacto isso vai ter para as biorefinarias e para as alternativas, né, para as renováveis? Bom, não dá para saber, eu já acho meio, sinceramente, meio pagelância esse tipo de... Sem ofensa a quem fez, é óbvio, uma pessoa muito... um especialista na área e tal, mas assim, projeções estimativas. Mas eu tento ficar sempre no que é técnico. O que é técnico é isso aqui. Né? Que seja como for, são reservas finitas e mais, você está bombeando carbono fóssil para a atmosfera, portanto você está impactando. E aí é que a biorefinaria entra com um papel de ser aquela máquina de captura e armazenagem de carbono, realmente como máquinas. Então, fazendo aqui um monstrengo, né, eu vou ter lá sistemas baseados em energia, em reservas fósseis e finitas, que vai emitir para a atmosfera, mas esse CO2 eu vou capturar e vou reinjetar no subsolo. Podem ser ideias quixotescas, pode ser fantasioso, mas a verdade é que tudo que existe foi sonhado por alguém algum dia. Muito obrigado.